projeto a gente recebeu o apoio do programa Vai, da Prefeitura de São Paulo, e a gente tentou fazer uma integração entre o que o Coletivo Coletores faz, que é a ideia de estar atuando em diferentes espaços da cidade, com diferentes linguagens poéticas, e unindo sobretudo todo esse viés histórico, ou os ranços, ou os vícios que cada lugar possui, em diálogo com a utilização da tecnologia. O Coletivo Coletores tem a ideia de trabalhar à margem, né? E levar os processos para a rua, né? Levar o seu laboratório para a rua. Isso é uma característica nossa desde o princípio, e sempre buscando do lugar, das questões do lugar, para interagir, para construir o seu trabalho, né? Então todo o trabalho é sempre construído a partir dessa perspectiva. Caminhar, andar, olhar, interagir com o que está acontecendo, e aí assim por diante. E tentar desenvolver um projeto que ele pudesse potencializar diversas questões que já acontecem dentro da periferia. E uma dessas questões que a gente trabalhou como foco foi justamente a questão da arquitetura, de tentar dialogar com esse skyline, com essa paisagem que ela é recortada. E não tem como a gente pensar na paisagem sem pensar no território, que são essas dinâmicas, a complexidade que permeia toda essa relação, que é sobretudo como que a gente conseguiu permear esse lugar, interagir com as pessoas para ter acesso aos lugares onde a gente desenvolveu o projeto. É uma ação cultural que trabalha diretamente com o território, é um novo olhar sobre um território marcado pela vulnerabilidade, pela exclusão. Então é uma forma de trazer um novo significado, ressignificar esse espaço. Acho que esse é o grande potencial do projeto Mídia Lab. Então, a ideia de grafite digital surgiu de uma vontade antiga que a gente tinha de tentar fazer algo que pudesse ser trabalhado a partir de camadas efêmeras, né? Assim, o que encantava praticamente a gente, muito a gente, desde o início, era a ideia do efêmero no grafite. E o digital vem com essa possibilidade, ou seja, de tentar interagir, né, com um grafite que já existe, que já está nos muros, que já está na cidade, e ao mesmo tempo sobrepor um outro grafite, que pode existir momentaneamente, muito mais rápido, de forma muito mais vertiginosa. Essa é boa, hein, mano? Deu pra ampliar os horizontes mesmo, assim, estudar várias referências novas. E, mano, é bem louco. As imagens ali se acasalando. Fiquei imaginando outras plataformas, como fazer isso de outras maneiras, com outros movimentos. Mas eu
que a gente fez mesmo assim eu achei bem louco, que é essa coisa da imagem estática com a imagem em movimento junta numa parada só. Eu acho que a relação da dança e do corpo foi uma questão que pegou muito forte pra gente, porque a gente pensar numa periferia, pensar no gueto, pensar na favela, a gente pensa sobretudo nas pessoas, né? Muitas vezes perguntam como que uma família consegue conviver dentro de questões precárias de sobrevivência, de subsistência, né? Muitas vezes a gente vê que é o lado humano que prevalece, né? São esses corpos, né? E quem são esses corpos? Então a gente tentou, de uma certa maneira, viabilizar uma relação com esses corpos, né? Sobretudo também no diálogo com o hip hop, né? A gente percebeu que a dança no hip hop, que é um dos 4 elementos, o break, né, a função do b-boy, ela, embora seja uma dança, um ritmo urbano, de uma certa maneira hoje a essência dela ela tá hoje convertida em outros meios, né? Outra questão é a questão de poder expandir isso, a gente pensou também na expansão desse corpo, né, e pensar nessa escala. Então a gente olha para a arquitetura, a gente olha pro lugar e a gente percebe que de repente esse lugar ele podia ser o campo, né, já que a dança urbana ela acontece no território, ela acontece muitas vezes, essa explanação do corpo ela evoca um interesse das pessoas pelo movimento, e a gente tentou então dar uma potencialidade para isso, expandir isso para um território maior. Esse lance da dança e da tecnologia, para mim também ainda estou encarando como um estudo, é tudo muito novo, né? Até um tempo atrás a dança, ela é um dos elementos do hip hop, um dos elementos do corpo que a gente não tem instrumento tecnológico para lidar com ela. É o corpo e o corpo e pronto. O corpo e a música e pronto, o corpo e qualquer coisa que faz barulho e pronto. E aí de repente vem essa proposta de envolver o corpo com uma projeção, o corpo com um grafite e projeção, e eu tô naquela pegada subjetiva ainda. Tô tentando me organizar, estudar qual que é a proposta. Tô encarando isso tudo como uma experimentação muito bacana ainda. Não consegui fazer uma conexão objetiva. Eu acho que eu vou dizer assim, uma conexão objetiva. Tá tudo no campo da experimentação muito válido ainda, que eu acho que é muito positivo, não é negativo, é uma construção que a gente ainda está trilhando
que apresentou um material, um projeto muito foda, com um produto final que tipo, eu não esperava, pensei que ia ser uma coisa e rolou outra, entendeu? Toda vez que eu colo pra fazer uma filmagem com vocês, que a gente escolhe as músicas, mano, é uma coisa totalmente diferente, cara. E aí de repente eu tentei pensar assim, a dança que eu vou ter que mostrar, ela vai ser projetada, que dança que eu tenho que realizar e tal. E aí eu tentei já que envolver esse lance de tecnologia, eu tentei também trazer uma vertente que eu não tô acostumado a trabalhar, entende? Eu saí da minha zona de conforto e fui em outras áreas para tentar entender esse lance de tecnologia e projeção. Até porque a dança que eu faço, a dança que eu executo, normalmente ela não está muito relacionada à tecnologia diretamente. E aí quando você vê com esse lance da tecnologia, com aquelas músicas mais eletrônicas, aquela piração toda, eu falei, mano, acho que eu vou viajar também. Vou sair dessa zona de conforto e viajar, vou experimentar para ver o que dá. A ideia de pichação digital, né, a relação, justamente a gente tenta buscar a relação com o grafite, a ideia da pichação. Se o grafite tem essa questão efêmera, a pichação ainda é mais efêmera e talvez busca uma linha um pouco mais agressiva, quer dizer, tá em lugares, sair mesmo, andar pela cidade e fazer, né, jogar o seu traço, jogar a sua ideia em cima de muros de uma forma muito mais efêmera, muito mais sem aviso, sem nenhum tipo de concessão aí para o espaço, um pouco buscando essa linha da pichação também. Tá num prédio público, tá num prédio privado, tá dentro de um espaço que a gente não teve autorização e ao mesmo tempo não ter a marca, né? E lidar um pouco com essa questão da contradição, ou seja, não existe a pichação justamente porque é digital. A intenção é que a pichação ela tem essa natureza efêmera e porque não performática, né? Isso junta com um conceito que a gente está desenvolvendo no projeto, que é a ideia de vídeo performance projetiva, que é a ideia de uma projeção que ela, muitas vezes ela é criada antes assim como uma performance, ela é pensada, a relação do espaço, a relação das pessoas que podem estar naquele lugar, o equipamento disponível, e aí a partir dessa junção a gente vai para a rua, e aí na rua a gente lida com uma outra relação que é a casualidade. Então normalmente o pichador ele tem o spray, ele tem a iconografia, ele tem a tipografia que ele costuma trabalhar, ele faz às vezes um estudo do espaço onde ele quer intervir, mas tudo só vai fazer sentido ou só vai criar realmente um significado à medida que ele está naquele espaço. E a gente então tentou desenvolver isso. E sobretudo, uma questão que a gente sempre valorizou na pichação, essa relação do efêmero, do dinâmico, porque por justamente ser uma ação artística ou anti-artística, que ela é muito criticada ou ela é mal compreendida, de uma certa maneira ela é uma ação que ela tem uma duração muito menor que a dos grafites, que hoje já tem uma aceitação maior.
E a gente então tentou potencializar isso, né? Talvez uma hiperpichação, uma pichação digital que a gente tentou brincar, mas é justamente a ideia de um anseio nosso de pensar essa possibilidade de uma ação que tenha a mesma energia, a mesma força da pichação, talvez numa escala diferenciada, e aí a gente tentando também inserir outras coisas, que nem, por exemplo, o que a gente entende dentro desses processos do digital era que a gente tinha, às vezes, as imagens muito estáticas, embora muitas imagens do grafite da pichação elas evocassem uma relação que talvez estivesse muito próxima ao cinema, ao teatro, ou ao vídeo, ao videoclipe, muitas vezes ela era uma questão estática, né? E a gente conseguiu, com a interação da arte digital, promover uma relação que é mais dinâmica e, por que não, interativa.